Olá, pessoal! Hoje eu quero compartilhar com vocês um pedaço da minha história e diz respeito ao processo de transmissão de conteúdo, a elaboração de transmissão e vamos dizer assim, pedaços que ficam a ser elaborados. Para você que está chegando aqui no nosso canal, meu nome é Denise Magalhães, eu sou psicóloga, diretora do ITF-MG. Nós temos um centro de formação para terapeutas de família e casal. O tema transmissão de conteúdo é um dos temas que nós estudamos na nossa formação. Então eu vou compartilhar com vocês um pedacinho da minha história. Eu tive um sonho recentemente, essa história diz respeito a um sonho, tá? Então, quando a gente vai falar de sonho, a gente vai entender um contexto onde eu estou falando de mim, mas vocês vão pensar nos seus pacientes. O paciente vai trazer um relato de um sonho. Então, ele vai falar sobre a representação das figuras, dos símbolos, das possíveis pessoas que estão naquele sonho. Não são as pessoas reais, mas é a representação das pessoas. É diferente o seu paciente falar de um diálogo que ele teve com alguém ou, ainda mais diferente, você como profissional estar presente numa psicoterapia conjugal ou familiar, onde você escuta duas pessoas. Não é esse contexto. Só estou marcando para vocês que são contextos diferentes. Tem mais diferenças, mas vou seguir na minha linha de raciocínio. O contexto do sonho é um contexto onde a pessoa que relata, ela vai falar e vai dar uma carga afetiva aos símbolos que ela vai trazer naquele sonho. Então, eu vou entrar no assunto. Recentemente, eu sonhei que, uma parte do sonho, o sonho foi maior. A minha mãe falava assim para mim: você é a minha melhor filha, mas você devia saber dessas coisas. Foi isso. E como sonho, né? No sonho eu sabia o que ela estava querendo me dizer com essas coisas. Essas coisas eram conteúdos da história de minha irmã, meu pai, meu outro irmão, que eu deveria saber para cuidar ou me responsabilizar sobre aqueles conteúdos. Isso eu sabia, mas ela não falou. E aí eu respondi para ela assim: mas não dá, mãe, para eu ter minha vida fazendo o que você quer que eu faça. Eu preciso ter a minha vida fazendo aquilo que eu acho que eu devo fazer. E o sonho continuou com outros símbolos, mas em relação a esse diálogo que eu tive com a minha mãe no meu sonho, interessante, agora eu vou fazer uma aproximação do conteúdo teórico. A gente está falando sobre um processo de transmissão de lugar, transmissão de afeto. Vejam, não é a minha mãe real, é a minha mãe internalizada. Minha mãe real, ela tem outros pensamentos, outros conceitos, outros afetos em relação a mim. Mas a minha mãe internalizada é dessa que nós estamos falando. Ela me coloca como: você é a minha melhor filha, só que tem uma condição, mas você precisa saber dessas coisas. E essa condição é uma condição de transmissão, é uma condição de lugar afetivo na cadeia geracional e na cadeia de significantes. Então, para que eu viesse a ocupar no coração dela o lugar de melhor filha, olha que tem aí naturalmente uma disputa, né, de lugar,
E essa disputa não é talvez para ela, não seja talvez para ela, mas para mim, enquanto irmã, né, de mais de um. E eu precisava, então, saber de coisas para me responsabilizar. Aí vem um ponto importante, enquanto nós que somos profissionais, vejam que interessante. Eu estou ocupando aqui 2 lugares, né? Eu estou ocupando o lugar da paciente que sonha e eu, ao mesmo tempo, estou ocupando o lugar da profissional que, nesse vídeo, que cuida, né? Que relata e que fala dos conceitos teóricos em relação ao processo da transmissão geracional. Então, enquanto profissional, enquanto professora, a professora vê que a paciente respondeu à sua mãe internalizada, o lugar de receptora do material afetivo, você é a minha melhor filha, mas... Então, para manter esse lugar de melhor filha, eu precisaria cuidar de coisas que ela estava me delegando. E no sonho, eu respondo a ela: não, eu não posso viver a minha vida ocupando o lugar que você quer que eu ocupe, ou fazendo as coisas que você quer, mas eu preciso fazer aquilo que eu quero. Vejam que interessante. Teoricamente, aí que vem o ponto que eu quero destacar para vocês enquanto profissionais. Se vocês estivessem escutando esse sonho do cliente de vocês, teoricamente, eu me movimento na cadeia geracional e falo com a minha mãe. Eu não posso ocupar o lugar que você quer, mas devo ocupar aquele que eu quero. Ok, é um ponto positivo. Mas, enquanto profissionais, vocês precisariam investigar, que é o que eu vou trazer aqui, o que ficou de sensação para o seu cliente em relação àquele sonho. E eu vou falar para vocês o que ficou para mim enquanto paciente, né? O que ficou de sensação é uma angústia. Uma angústia no sentido de um elemento que não casa com a minha resposta. Olha que interessante. A resposta foi super ok. Mas ficou uma angústia, não uma angústia no sentido de, ai, não estou conseguindo viver, não. Mas uma angústia como um elemento solto, um elemento que não encaixou nesta resposta que eu dei no diálogo que eu tive com a minha mãe no sonho. E aí vocês vão perguntar: Denise, mas como assim essa angústia? O que significa ela? Para mim, né, gente? Para mim, significa algo promotor do meu desenvolvimento. E agora voltando para o campo profissional. Enquanto profissionais, esse vídeo que eu estou trazendo, ele tem muito esse objetivo de mostrar para vocês como é importante o profissional não se valer ou apegar sobre aquilo que o paciente fala, mas buscar, investigar aquilo que ficou, aquilo que muitas vezes fica na expressão do paciente, enquanto ele conta para o profissional na clínica, né? Então, vejam, eu trouxe um material teórico sobre o processo da transmissão, eu falei de afetos, falei de pessoas significativas, no caso seria a minha mãe, falei do lugar que ela me coloca como elemento transmissor, falei do elemento receptor, falei de mim enquanto aquela que metaboliza, melhor dizendo, o elemento. Eu dei uma resposta, mas também apontei para vocês, e talvez isso seja o mais significativo nesse vídeo, o cuidado com a escuta sobre o afeto
que fica ao sonhar. Como que você acorda do sonho? O que ficou do sonho? O sonho por si, ele é um mecanismo, uma engrenagem de elaboração. Agora, como processo elaborativo, a gente dá passos, né? Então, quantos passos você deu? Que lugar você está nessa caminhada? Nesses passos que você deu? Que ambiente você percebe em si, em torno de si? E aí eu volto para o elemento da angústia, né? Em mim restou o elemento da angústia. Eu acordei, gravei, porque eu sonho muito e costumo gravar, nem sempre eu consigo, mas muitas vezes eu gravo meus sonhos. Gravei esse sonho, isso era de madrugada, e voltei a dormir, continuei sonhando, e o que restou na manhã do dia seguinte, quando eu acordei, escutei a minha gravação, foi uma angústia. Como algo que não encaixa, não complementa no diálogo estabelecido no sonho. Isso é importante para nós que trabalhamos com relações. Fica aí o recorte e a partilha de um pedacinho da minha vida com vocês. Gostaria de escutar dúvidas, interrogações, partilhas para a gente tentar transformar aquilo que vocês trouxerem num conteúdo teórico clínico.